Terrível o problema em Manaus. Agora nós fizemos nossa parte, diz Bolsonaro sobre caos nos hospitais do estado. Nova cepa explica a explosão de casos de Covid no Amazonas, diz pesquisador. O governo de São Paulo regride 8 regiões do estado para fases mais restritivas do plano de flexibilização econômica. Terrível o problema em Manaus. Agora nós fizemos nossa parte, diz Bolsonaro sobre caos nos hospitais no Amazonas. O presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores nesta sexta-feira, ao comentar a crise da saúde pública no Amazonas, que o governo federal fez a sua parte para ajudar o estado. O sistema de saúde de Manaus entrou em colapso nos últimos dias com a disparada dos casos de Covid-19. As internações e os enterros bateram recordes, os hospitais ficaram sem oxigênio e pacientes estão sendo enviados para outros estados. Segundo o Ministério da Defesa, as Forças Armadas vão transportar até esta quinta-feira 50 toneladas de equipamentos e materiais para a montagem de hospitais de campanha em Manaus. Entre os itens estão barracas, equipamentos de ar-condicionado, geradores de energia, móveis e equipamentos hospitalares. Na fala aos apoiadores, Bolsonaro ainda voltou a defender tratamento com remédios cuja eficácia não é confirmada pela comunidade científica. A jornalistas, na chegada ao Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão também comentou a situação no Amazonas. Ele disse que o governo está fazendo além do que pode. O governo está fazendo além do que pode dentro dos meios que a gente dispõe, disse Mourão. Questionado sobre medidas como lockdown, Mourão afirmou que a imposição de disciplina não funciona no Brasil. Questionado se não faltou planejamento logístico, o vice-presidente declarou que não se era possível prever o colapso no sistema de saúde em Manaus. Ele citou o surgimento de uma nova cepa do vírus. Você não tem como prever o que acontecer com essa cepa que está ocorrendo em Manaus, totalmente diferente do que tinha acontecido no primeiro semestre, argumentou. Para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, Corém Santo André, essa já era uma tragédia anunciada. Nova cepa explica a explosão de casos de Covid no Amazonas, diz pesquisador. Pesquisadores e cientistas têm manifestado preocupação com nova variante do coronavírus, que, segundo análises feitas pela Fundação Oswaldo Cruz, teve origem no Amazonas. Ela foi identificada por autoridades de saúde japonesas em 4 viajantes que estiveram no estado brasileiro no início do mês. A mutação, que criou uma linhagem brasileira do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, é a explicação mais plausível para um crescimento tão explosivo de casos e mortes por Covid-19 no estado. A afirmação é da epidemiologista Gésen Orellana, pesquisador da Fiocruz, na Amazônia, publicada em entrevista ao jornal Estado de São Paulo desta sexta. O total de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas é de 223.360, segundo dados do boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. O número de mortes é de 5.930. De acordo com Orellana, apesar de todo esse contexto de relaxamento da população em relação aos cuidados, a nova cepa é a explicação mais plausível para um crescimento tão explosivo, considerando o histórico de Manaus. O epidemiologista afirmou que, como de 30% a 40% da população manauara já havia sido exposta ao vírus, a disseminação indica que há uma nova cepa circulando na região. Orellana disse que a Fiocruz ainda não concluiu se a variação brasileira do coronavírus é mais contagiosa. Segundo ele, o principal impacto negativo da crise no Amazonas é que a nova cepa pode se espalhar rapidamente para outros estados. A transferência de pacientes para o sistema hospitalar de outros estados foi confirmada pelo governador amazonense Wilson Lima nesta quinta-feira. Goiás, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Distrito Federal devem receber amazonenses infectados com a Covid-19 nas próximas semanas. Governo de São Paulo regride 8 regiões do estado para fases mais restritivas do plano de flexibilização econômica.
O governo de São Paulo atualizou a reclassificação do Plano São Paulo de flexibilização da economia nesta sexta-feira e regrediu 8 regiões para fases mais restritivas da proposta para tentar conter o avanço do coronavírus. As mudanças passam a valer a partir de segunda-feira, dia 18. Com piora nos indicadores de Covid-19, a reclassificação do plano prevista para ocorrer em 5 de fevereiro foi antecipada para esta sexta-feira, dia 15. A região de Marília, que tinha sido colocada na fase laranja na semana passada, passa a ficar na fase vermelha, a mais restritiva, na qual apenas serviços essenciais têm autorização para operar. O rebaixamento acontece porque a região está com mais de 83% dos leitos de UTI ocupados. São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Franca e Taubaté, que estavam na amarela, agora regridem a laranja, na qual permanecem Sorocaba, Registro e Presidente Prudente. As demais regiões, incluindo a Grande São Paulo, seguem na fase amarela. Embora as medidas valham obrigatoriamente com base na divisão do estado em 17 regiões, o governo recomendou nesta sexta que cidades que estão com altas taxas de ocupação de UTI adotem medidas mais restritivas, mesmo se estiverem oficialmente em uma região classificada em uma cor mais permissiva. Nesta sexta, 43 municípios do estado registram ocupação acima de 80% nos leitos de UTI, incluindo 8 municípios da Grande São Paulo. Domingo às 10 da manhã você acompanha as notícias desta semana que passou. Até lá!